Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando mais uma aula, né, dessa nossa disciplina, da disciplina que traz como título Segurança do Trabalho 3. Nós estamos hoje na quinta aula. As 4 primeiras aulas nós vimos a NR18, que foi a segurança do trabalho na construção civil, né? Hoje nós vamos ver a NR31, a norma regulamentadora 31, que vai tratar da segurança do trabalho rural, né? Como eu falei na aula passada, esta aula de hoje, que é a quinta aula, e a próxima e última aula, que é a aula de número 6, nós estaremos tratando deste assunto especificamente, da segurança do trabalho no trabalho rural, né? Como eu já frisei, a norma regulamentadora 31. Vamos ver aqui os objetivos, né? Os objetivos dessa aula é estudar a segurança do trabalho rural visando estabelecer os preceitos a serem observados na organização e na preservação do ambiente de trabalho, nas atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Na Idade Média, né? E a gente sabe que o domínio do trabalho rural era com os senhores feudais, né? E os trabalhos eram trabalhos escravos, em que os seres humanos eram objetos, né? E não existia nenhum tipo de medidas, de leis, de normas, né? De estatutos, de regimentos que viesse a regulamentar o trabalho na atividade rural, né? Com a era moderna, depois da Revolução Industrial, e principalmente na era de hoje, né, a nossa era, existem as leis trabalhistas, existem as normas regulamentadoras. Inclusive, existe também a norma regulamentadora de número 31, que trata dessa segurança no trabalho rural. Ou seja, até para o trabalho rural hoje, existe as normas que regulamentam a segurança para resguardar a integridade física e a saúde do trabalhador, né? Antigamente os trabalhos eram feitos só com ferramentas artesanais, né? O que não existia uma demanda, né, de acidentes elevados, um número de acidentes elevado, de trabalhadores, pelo fato de eles trabalharem somente com ferramentas manuais. Mas com o avanço da industrialização, nós sabemos hoje que grandes fazendas, né, grandes empregadores no trabalho rural, da agricultura, da pecuária, né, da silvicultura, da exploração florestal e da aquicultura, hoje em dia lidam muito com equipamentos pesados, né, com caminhões, com caçambas, com retroescavadeiras, com pá carregadeiras, né? Com colheitadeiras, né? Aquelas máquinas que passam, né? Colhendo a produção. E hoje nós temos produção em larga escala, né? E devido a essa produção em larga escala, em que o trabalho já não é tão, né, artesanal, já não é tão manual, ele hoje está estruturado com maquinário, né, sofisticado e pesado. Então se faz necessário uma norma, né, uma NR, uma norma regulamentadora que possa regular o trabalho rural, né, de empregadores para empregados, de empregados para empregadores, e dos órgãos competentes em segurança do trabalho para os empregadores, a fim de que possa existir condições mínimas, né, de trabalho para os colaboradores do trabalho rural. Tendo dito isto, eu quero dizer para vocês que o conteúdo é muito extenso, né? Eu vou abordar apenas as partes
principais e o restante vocês vão estudar em casa. Vocês têm a apostila e vocês vão folhear e vão estudar em casa, e eu estarei disponível no nosso grupo de WhatsApp para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem quanto ao conteúdo desta disciplina, né? No início aqui ele vai falar dos empregados e empregadores rurais, né? Nós já aprendemos em outras disciplinas, o que são os empregados e os que são os empregadores. Considera-se empregador rural a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Então, o que é um empregador rural? Ele é uma pessoa física, não é obrigado a ele ser uma empresa, né? Ele pode ser uma pessoa física, CPF, ou uma pessoa jurídica, né? É quando existe um CNPJ, um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Um fazendeiro, ele pode ser pessoa física, ou ele pode ter aquela sua fazenda, aquela sua propriedade, né? Aquela sua produção no CNPJ, né? Numa empresa. Então, nesse caso, ela seria pessoa jurídica. É considerado também empregador rural a pessoa que é proprietária ou não daquele serviço, né? Daquela terra, daquela fazenda, daquele empreendimento. Ela pode ser uma empreiteira, né? Ela pode ser uma tomadora dos serviços. É considerado também empregador rural. O trabalho, para ser caracterizado empregador rural, o trabalho não necessariamente ele tem que ser permanente, ele pode ser temporário também, né? Se alguém contrata trabalhadores em regime temporário, também é empregador, ou através de prepostos, né? Ou seja, de pessoas que possam representar o empregador naquela frente de trabalho. Ele diz aqui que o empregador deve garantir condições de trabalho adequadas, né? Higiene e conforto, avaliar riscos e adotar medidas cabíveis junto com a CIPATR, né? Nós estudamos em tantas outras normas regulamentadoras, em tantas outras disciplinas, que o empregador, né, através de um profissional da segurança do trabalho, que será o engenheiro de segurança do trabalho, o médico de segurança do trabalho, será o técnico em segurança do trabalho, a enfermeira ou técnica de enfermagem, que compõe o SESMT, né? O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Todas as vezes que se vai formar uma empresa, levantar um canteiro de obras na construção civil ou no trabalho rural, é necessário que se faça o levantamento de todos os riscos, né? E agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho, para que em cima daquilo ali possa ser feito o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nesse PPRA vai estar contido todos os riscos, né? E agentes nocivos existentes naquele ambiente de trabalho. E, em cima disso, vão ser tomadas as medidas de segurança, né? Os EPCs, Equipamentos de Proteção Coletiva, os EPIs, né? Equipamentos de Proteção Individual, e as medidas administrativas, né? Os empregados devem informar quando existe grave e iminente risco para a sua segurança e saúde e escolher o seu representante junto à CIPATR. Em todas as outras disciplinas, em todos os outros canteiros de obra, em todas as outras frentes de serviços existentes nesse país, se constitui a CIPA, né? Mas, nesse caso específico, que é o trabalho rural, é a CIPATR, né? A CIPA no trabalho rural. E nós vamos ver mais na frente como se aplica as regras da CIPATR, mas a princípio fica entendido, né, que a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, conhecida como CIPA, aqui é CIPATR, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural.
Aí aqui ele traz aqui as atribuições, né, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT, ou o órgão competente, que pode ser também a DRT, né, a Delegacia Regional do Trabalho, ou o próprio Ministério do Trabalho. Eu não vou detalhar isso aqui, porque, como eu falei para vocês, aqui vocês vão ler em casa, a gente vai pegar as partes mais importantes, né? Então, o que é que o empregador rural, quais são as suas atribuições mediante o trabalho rural? Primeiro, garantir condições adequadas de trabalho, higiene e conforto, definidas na norma regulamentadora 31, para todos os trabalhadores, segundo as especificidades de cada atividade, né? Então, o trabalhador ele tem que garantir isso, no mínimo. Condições adequadas de trabalho, higiene e conforto. Um local limpo, um local ventilado, né? Um local livre de algo, né, que venha trazer acidentes. E também equipamento de proteção coletiva que possa neutralizar, erradicar ou minimizar os agentes nocivos no ambiente de trabalho e, se necessário, os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, que venha resguardar o trabalhador de qualquer agente nocivo ou risco à sua saúde e integridade física. Ele deve também realizar atividades, né? Avaliações que diga dos riscos para a segurança de saúde dos trabalhadores, que ele vai avaliar através do PPR, é aquele que eu já falei, né? Falei antecipado isso aqui. Ele vai avaliar e, depois de avaliar, ele vai implementar as medidas de segurança, né? Promover melhorias no ambiente de trabalho, né? Ainda que exista o PPR, há todas as condições necessárias para um trabalho em segurança, é necessário também que sempre exista melhorias no ambiente de trabalho. Ele deve cumprir e fazer cumprir as disposições legais regulamentadas na segurança e saúde do trabalho, né? Deve analisar junto com a CIPATR, né, as causas dos acidentes e das doenças decorrentes do trabalho. Então, o empregador tem essa responsabilidade de, junto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural, né, analisar as doenças ocupacionais, que são aquelas doenças advindas do trabalho, e também ele tem a responsabilidade de analisar junto com a CIPA e os profissionais competentes de segurança do trabalho as causas de acidentes, né? Assegurar a divulgação dos deveres, né, direitos e obrigações dos trabalhadores, adotar os procedimentos necessários quando da ocorrência de acidente e doença do trabalho. Que procedimentos seriam esses, né? Em primeiro lugar, o socorro, né, adequado ao trabalhador, assistência ao trabalhador acidentado e à sua família, e a comunicação dessa doença ou desse acidente, né, aos órgãos competentes, como o Ministério do Trabalho e Emprego, o sindicato da categoria, se tiver, né, a Delegacia Regional do Trabalho e assim por diante. Assegurar que se forneçam aos trabalhadores instruções compreensíveis em matéria de segurança e saúde, né, bem como toda a orientação e supervisão necessárias ao trabalho seguro, né? Esse item também aqui, garantir que os trabalhadores, através da CIPATR, participem das discussões sobre o controle dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Esses dois itens aqui fazem parte dos treinamentos, né, das palestras que existem dentro do ambiente de trabalho. Todos devem estar conscientes e conscientizados e instruídos, né, acerca dos riscos que existem no ambiente de trabalho, né, dos agentes nocivos e das medidas de segurança que todos devem adotar a fim de evitar os acidentes de trabalho. Ele deve informar os trabalhadores, né, os riscos, como eu já falei, e também os resultados dos exames médicos e complementares às quais foram submetidos, quando realizados por serviço médico contratado pelo empregador, né?
os resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho. O que seria isso aqui? O empregador ele tem por obrigação informar o empregado o resultado dos exames médicos, né? Existe, como vocês já sabem, a gente já viu isso em outras disciplinas, existe o exame médico admissional, que é aquele exame médico que o colaborador faz quando é admitido na empresa, e existe aquele exame médico periódico, né? Que são estabelecidos pelo PPRA, que segundo cada tipo de exame, seja de ano em ano, ou de 2 em 2 anos, ou de 6 em 6 meses, esses exames são periódicos. O empregador deve informar o empregado o resultado daqueles exames. E também os resultados das avaliações ambientais, né? Como nós aprendemos, sempre que houver alteração do layout do ambiente de trabalho, né, que traga algum risco à saúde ou à integridade física do trabalhador, é necessário que sejam feitas as avaliações, né, para ser inseridas no LTCAT e no PPRA. E os resultados dessas avaliações devem ser informadas aos trabalhadores. Ele deve também permitir que o representante dos trabalhadores legalmente constituído, né, aqui no caso pode ser o representante da CIPA, acompanhe a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre a segurança e saúde do trabalho. Né? Permitir que um membro da CIPA, né, ele possa acompanhar a fiscalização desses preceitos. Também o empregador deve adotar medidas de avaliação e gestão dos riscos na seguinte ordem de prioridade. Né? Em primeiro lugar, ele vai cuidar de eliminar os riscos. E eliminar na fonte. Né? Se é um ruído, ele vai procurar erradicar aquele ruído na fonte, através de um EPC, de um equipamento de proteção individual, né? Que é o que ele diz aqui, o coletivo, EPC, que ele diz aqui que é o controle do risco na fonte. Reduzir esses riscos, no mínimo através de introdução de medidas técnicas, né? Aqui eu já falei que é o EPC. E adotar as medidas de proteção individual sem ônus para o trabalhador. O primeiro passo é adotar o EPC, né? Porque não é interessante que o impacto do agente nocivo ou do risco ele seja erradicado, minimizado ou neutralizado no trabalhador. Não, ele tem que ser erradicado na fonte. Quando não se consegue erradicar totalmente na fonte, aí usa o EPI, que é o equipamento de proteção individual, para atenuar, né, esse risco ou esse agente nocivo. Né? E sem ônus, ou seja, sem custo para o trabalhador. É a obrigação da empresa fornecer em boas condições e gratuitamente o equipamento de proteção individual para o trabalhador. Responderão solidariamente pela aplicação desta NR as empresas, empregadores, cooperativa de produção ou parceiros rurais que congreguem para desenvolver tarefas ou que constituam um grupo econômico. Né? Sempre que haja 2 ou mais empregadores rurais, os trabalhadores autônomos que exerçam suas atividades no mesmo local, esses deverão colaborar na aplicação das prescrições sobre segurança e saúde. Então, responderão juntos diante das autoridades competentes da Justiça do Trabalho, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, pelas normas e pela segurança no trabalho rural, os empregadores, né, que são os patrões, os empregados, as cooperativas, né, ou parceiros rurais que desenvolvam tarefas no ambiente de trabalho.